Olá, pessoal! Estamos de volta ao nosso curso de cálculo. No encontro passado, estudamos as integrais trigonométricas. Hoje vamos ver mais uma técnica de integração, que é a substituição trigonométrica. A figura mostra uma serra tico-tico para corte de madeira. Esse equipamento pertence ao laboratório de modelagem do Instituto Federal de Pernambuco. Esse laboratório ele desenvolve atividades de ensino e pesquisa relacionadas à elaboração e construção de modelos em madeira. Esses modelos são utilizados posteriormente em atividades de fundição. O modelador de fundição é uma atividade de modelagem. Ele utiliza cálculos e construção de peças em madeira ou outros materiais que podem ser posteriormente utilizadas pelo moldador de fundição, cuja atividade é moldar em areia a forma fabricada pelo modelador de fundição, ok? Temos aqui uma lixadeira utilizada para fazer acabamentos nas peças de madeira e um torno que pode ser utilizado para fazer várias peças cilíndricas para serem utilizadas posteriormente na fundição. Também nesse torno de madeira, lembro que já fiz vários peões nesse torno, como mostrado aqui na figura. Hoje, nós vamos relembrar integrais definidas que nós estudamos na aula 22. Para chegar no conceito de integrais definidas, nós queríamos fazer a área sobre a curva dessa parábola de equação y igual a x ao quadrado, e nós utilizamos uma balança para determinar a massa de 9 medições de alumínios que foram cortados com esse perfil, ok? Com um perfil parabólico, e medimos a massa dessas peças que foram serradas, calculamos uma média. Nessa aula, na aula 22, utilizamos o software Análise para tirar algum possível outlier, como esse ponto 5 aí, que é um ponto bem afastado da média. Tiramos a média dessas massas, que deu 7,321, e a partir da densidade do alumínio, que é 2,7 gramas por centímetros cúbicos, pegamos uma peça de espessura 1 centímetro e determinamos a área de uma forma experimental. Posteriormente, introduzimos o conceito de integral definida e determinamos analiticamente essa área e fizemos a comparação com o obtido experimentalmente. Agora imagine que essa espessura de 1 centímetro, aproximadamente 10 milímetros, dependendo do processo que você for utilizar para cortar, vai introduzir um erro muito grande. Imagine que agora nós vamos querer fazer essa superfície parabólica pelo processo de fundição. Então, nós vamos moldar em areia um modelo fabricado em madeira com espessura de 10 milímetros ou 1 centímetro. Então, será utilizado uma lixadeira para dar o acabamento e a serra tico-tico para fazer o corte, tentando dar o máximo possível de precisão ao processo. Ok? Então, poderia ser feito também pelo processo de fundição nesse experimento. Agora, nós vamos introduzir uma aplicação bem interessante de integrais, que é o comprimento de arco, que nós também já utilizamos para calcular a área de superfície de revolução. Mas não havíamos introduzido como demonstrar a fórmula do comprimento de arco. Então, vamos considerar uma curva y igual a f de x contínua no intervalo fechado AB. Então, imagine que dl é um elemento muito pequeno, diferencial desse comprimento. Nós queremos determinar o comprimento desse arco aqui no intervalo que vai de A até B. Observe que dl, como ele é muito pequeno, nós podemos ter duas diferenciais aqui, dx e dy, e podemos aplicar o teorema de Pitágoras para encontrar dl, seria a raiz quadrada de dx ao quadrado mais dy ao quadrado, dx e dy seriam os catetos desse triângulo. Se nós colocarmos o dx ao quadrado em evidência, ficamos aqui entre parênteses com 1 mais dy ao quadrado sobre dx ao quadrado. Observe que se você multiplicar dx ao quadrado vezes 1 dá dx ao quadrado mais dx ao quadrado
vezes dy ao quadrado por dx, pode cortar dx ao quadrado, e ficamos com dy ao quadrado, ok? Esse dx ao quadrado, ele pode sair da raiz, ok? Considerando que é um número positivo, então ficamos aqui com 1 mais dy dx ao quadrado, que seria o nosso f' de x. Então, para um comprimento de arco, nós precisamos fazer a integral definida de a até b, do início ao fim do intervalo, da raiz quadrada de 1 mais a derivada dy dx, que é f' de x ao quadrado, dx. Nós poderemos trabalhar tanto em função de x como em função de y, dependendo da função, fazendo dy em relação a dy, vai mudar o intervalo de integração, iríamos derivar f' de y ao quadrado, ok? Então, você pode optar por qual das fórmulas utilizar. Vamos determinar o comprimento de arco dessa parábola de equação y igual a x ao quadrado. Então, essa função de segundo grau, nós já tínhamos feito na aula 23, quando estudamos a regra da substituição, a área da superfície de revolução do paraboloide, que foi gerado a partir da rotação dessa parábola em torno do eixo y, ok? E nós havíamos aplicado essa fórmula, ok? Então, aqui está embutido o comprimento do arco, que nós deduzimos na aula de hoje. Se você quer aprofundar essa parte de superfície de revolução, assiste lá a nossa aula 23, ok? Nós vamos fazer a derivada f' de x da nossa função x ao quadrado, ficamos com 2x, e substituir aqui nessa fórmula, utilizando o intervalo de integração de 0 a 3, ok? Então, substituindo 2x ao quadrado, ficamos com 4x ao quadrado e ficamos aí com essa função no intervalo de 0 a 3. Nós resolvemos essa integral na nossa aula 23, você pode acompanhar, mas observe que agora nós queremos somente o comprimento desse arco, ok? Não queremos mais a área da superfície de revolução. Então, precisamos fazer a integral de a até b, ou seja, de 0 a 3, de 1 mais f' de x ao quadrado dx. Observe que é bem parecido essa integral para calcular o comprimento do arco. A diferença é que não tem a constante 2π e não tem esse x aqui, ok? Multiplicando a raiz de 1 mais 4x ao quadrado. E isso faz toda a diferença na hora de calcular a integral. Por quê? Nós aplicamos a regra da substituição para determinar essa integral. Se você for aplicar nessa integral aqui, não vai dar certo. Se você fizer, nós havíamos feito na integral diária, u igual a 1 mais 4x ao quadrado. Fizemos a derivada de u em relação a x, ok? E multiplicamos toda essa integral por 8 e dividimos por 8. Para quê? Para que aparecesse 8x dx e nós substituíssemos o du. 2π sobre 8 é π sobre 4. E ficamos com raiz quadrada de u, 8x dx é du. Então, ficamos com essa integral e resolvemos. Observe que se fôssemos fazer com L o comprimento do arco dessa nova integral, não iria dar certo. Ok? Não iria encaixar para ficar toda na variável u. Então, a aula de hoje é muito importante quando a gente quer determinar essas integrais que nós não conseguimos fazer pela regra da substituição, ok? E ela se comporta de uma maneira bem particular, ok? Toda vez que tiver expressões do tipo raiz quadrada de a ao quadrado menos x ao quadrado, onde a é uma constante, nós podemos substituir x como a vezes o seno de θ, ok? Já já você vai entender por quê. Temos aqui um caso 2, se for uma expressão do tipo a raiz quadrada de a ao quadrado mais x ao quadrado, podemos substituir x igual a tangente de θ, e o caso 3, expressões do tipo 3, raiz quadrada de x ao quadrado menos a ao quadrado. Observe que no primeiro caso temos aqui a constante ao quadrado menos x ao quadrado. No terceiro caso temos x ao quadrado menos a constante
ao quadrado. Então, isso faz toda a diferença na hora de substituir. Então, para esse terceiro caso, nós vamos fazer x igual a secante de θ, ok? Para o tipo 1, nós vamos precisar do auxílio da propriedade fundamental trigonométrica, seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. E para os casos 2 e 3, nós vamos precisar dessa propriedade que secante ao quadrado de x menos a tangente ao quadrado de x é igual a 1. Ok? Então, no nosso caso, nós queríamos determinar a integral de 0 a 3 de 1 mais 4x ao quadrado, a raiz quadrada dessa função, dx, ok? Observe aqui que o nosso a ao quadrado seria 1 ao quadrado, então o nosso a seria 1. Mas nesse caso específico, nós não temos mais x ao quadrado. Nós temos aqui um 4. Então, nós iríamos fazer o nosso a aqui para substituir x igual a tangente de θ como 1 meio de tangente de θ. O nosso a é meio. Por quê? Se aqui fosse 1, ficaria a igual a 1. Mas como tem um 4 aqui, seria 1/4, tirando a raiz quadrada, ficaríamos com meio. Então, se você substituir x igual a meio tangente de θ, você vai ver que vamos conseguir encaixar facilmente essa integral. Fazendo dx, nós temos aqui o meio derivada da tangente, é secante ao quadrado de θ dθ, ok? E vamos substituir aqui na nossa integral para determinar o comprimento do arco. Lembrando que, como estamos mudando para a variável θ, o intervalo de integração vai mudar. Então, ficamos aqui com 1 mais 4 vezes x ao quadrado. Mas quem é x? É meio de tangente de θ ao quadrado, ok? E muito cuidado agora que temos aqui o dx. O nosso dx agora é meio de secante ao quadrado de θ dθ. Ok? Então, ficamos com a nova integral. Iremos resolver essa integral. Vamos precisar mudar o limite de integração. Então, quando x é igual a 0, então temos aqui 2 vezes 0, a tangente de θ é igual a 0. Logo, θ igual a 0. Já quando x igual a 3, temos aqui 2 vezes 3, 6, e a tangente de θ é igual a 6. Logo, θ vai ser o arco cuja tangente é 6. Você pode fazer esse inverso da tangente na calculadora, lembrando que ela tem que estar no modo radiano. Então, temos aqui um ângulo θ de 1,406 radiano aproximadamente. Ok? Então, vamos substituir aqui na integral x igual a meio de tangente de θ. Observe que colocamos aqui o intervalo de integração entre estrela e 2 estrelas, mas nós já temos esse intervalo aqui, já foi determinado, e ficamos com mais 4, 1 meio de tangente de θ ao quadrado, que é o valor de x ao quadrado. E não se esqueça de multiplicar pelo nosso dx, que é meio de secante ao quadrado de θ dθ. Ok? Nós podemos aqui elevar 1 meio ao quadrado, ficamos com 1/4 e simplificar com 4 e ficamos aqui com 1 mais tangente ao quadrado de θ vezes 1 meio de secante ao quadrado de θ dθ no nosso novo intervalo de integração, que vai de 0 a 1,406. Lembrando que 1 mais a tangente de θ é a secante ao quadrado de θ. E nós podemos aqui simplificar. Ficamos que a raiz quadrada de secante ao quadrado de θ é o módulo da secante de θ. Como estamos trabalhando com secante de θ maior ou igual a 0, nós vamos manter secante de θ, 1 meio de secante ao quadrado de θ dθ. Ok? Então, ficamos aqui com secante ao cubo de θ dθ. Nós tiramos essa constante aqui para fora da integral e ficamos agora com o meio da integral de 0 a 1,406 de secante ao cubo de θ dθ. Lembrem que essa integral já é conhecida nossa.
ok? Nós vamos determinar secante ao cubo de θ. Se você assistir a aula 25 de integrais trigonométrica, você vai ver com bem detalhes como chegamos no valor dessa integral, mas vamos fazer novamente. Vamos utilizar a integração por partes, uma vez que essa integral se encaixa no caso 3, ok? Onde m é par e n é ímpar, ok? Então, vamos fazer por parte, como vimos na aula passada, e vamos utilizar que u é igual a secante de x e dv secante ao quadrado de x dx. Por quê? Porque fazendo a integral aqui de dv, vamos encontrar v, e a derivada da tangente é a secante ao quadrado. Então, fazer a primitiva da secante ao quadrado de x seria a tangente de x. E a derivada da secante, nós sabemos que é a secante de u vezes a tangente de u. Então, derivando u em relação a x, ficamos que du é igual a secante de x vezes a tangente de x. Como dv é secante ao quadrado de x, temos aqui que v é igual a tangente de x. Vamos utilizar a fórmula de integração por partes, onde a integral de u dv é igual a uv menos a integral de v du. E vamos substituir aqui uv, ok? Secante de x, tangente de x, menos a integral de v, que é tangente de x, e toda essa parte aqui seria o nosso du, ok? Então, encontramos aí que essa integral de secante ao cubo de x é secante de x vezes a tangente de x, e multiplicamos aqui tangente de x vezes tangente de x, que seria tangente ao quadrado de x. Mas observe aqui pela propriedade que secante ao quadrado de x menos 1 é igual a tangente ao quadrado de x. Então, vamos substituir aqui secante ao quadrado de x menos 1 e vamos multiplicar pela secante de x. Então, secante ao quadrado vezes secante de x. Ficamos com secante ao cubo de x negativo e vamos passar para o primeiro membro positivo, ok? E ficamos aqui com menos 1 vezes secante de x, que é igual a menos secante de x, ok? E vamos passar aqui para o primeiro membro. Essa integral de secante ao cubo de x vai positiva, com mais secante ao cubo de x. Ficamos aqui com 2 vezes a integral de secante ao cubo de x dx, e aqui o sinal menos com menos. Ficamos com mais, nesse produto, integral de secante de x dx, que nós já fizemos também essa integral da secante de x dx na aula em que estudamos a regra da substituição. Então, você pode voltar lá e conferir o valor dessa integral, que é ln de módulo de secante de x mais tangente de x. Então, nessa aula de regra da substituição, nós mostramos como se chegou nessa integral de secante de x dx. Agora, vamos voltar para a nossa integral definida, 1 meio de 0 a 1,406 de secante ao cubo de θ dθ. Nós já temos aqui o valor dessa integral indefinida e vamos substituir aqui 1 meio de secante de θ vezes tangente de θ mais ln do módulo de secante de θ mais tangente de θ, agora para o intervalo de integração de 0 a 1,406. Pelo teorema fundamental do cálculo, nós vamos substituir f de b menos f de a. Então, ficamos aqui com 1 quarto e vamos substituir θ igual a 1,406, ok? Menos, vamos substituir θ agora igual a 0, ok? Observe que a secante de 0 é 1, mas a tangente de 0 é 0. Então, essa parcela aqui dá 0. A secante de 0 é 1, mas a tangente de 0 é 0. Então, ficamos com ln de 1, que também seria 0. Ok? Então, toda essa parcela aqui é 0. E ficamos com 1 quarto, substituindo aqui os valores. Você pode utilizar a sua calculadora científica, só com cuidado de mantê-la sempre em radiano, colocar geralmente no modo 2, que é o modo rad. E também um detalhe é que grande parte das calculadoras científicas não tira secante, cossecante e cotangente.
Mas você pode calcular o cosseno de 1,406 e depois pegar o inverso desse valor, que você vai encontrar 6,096 e a tangente de 1,406, 6,013. Fazendo essas operações, ficamos com um quarto de 36,655 mais 2,494. Fazendo essa soma e dividindo por quarto, chegamos ao valor dessa integral de aproximadamente 9,79. Então, temos aí que o comprimento do arco, aqui representado pela letra L, dessa integral de 0 a 3, integral definida de raiz quadrada de 1 mais 4x ao quadrado, é aproximadamente 9,79 centímetros. Ou seja, se você medir de 0 até esse ponto aqui, x igual a 3, com coordenada y igual a 9, esse comprimento seria 9,79. No ensino fundamental, nós já trabalhamos com alguns comprimentos, como, por exemplo, o comprimento de uma circunferência, que é dado por 2πr, ok? Mas aqui estamos trabalhando com funções que nós não temos fórmulas definidas. Iremos fazer um caso de integral indefinida para cada caso de substituição trigonométrica. Então, temos aqui o caso 1, onde temos uma expressão do tipo raiz quadrada de a ao quadrado menos x ao quadrado, onde a é uma constante que pertence ao conjunto dos números reais. Então, temos aqui que a ao quadrado é igual a 16, então nosso valor de a seria 4, que é a raiz quadrada de 16. Então, ficamos com x igual a 4 seno de θ e vamos derivar em relação a θ. Então, ficamos que dx é igual a 4 cosseno de θ dθ. Seria a derivada de seno de θ, que é cosseno de θ, vezes a constante, que é 4. Vamos substituir aqui na integral. Então, temos x ao cubo. Então, ficamos com 4 seno θ ao cubo, que multiplica a raiz quadrada de 16 menos x ao quadrado. Então, ficamos aqui, raiz quadrada de 16 menos o x, que é 4 seno de θ ao quadrado. E não esqueça do nosso dx, que passando para a variável θ, ficamos com 4 cosseno θ dθ. Ok? Vamos elevar aqui ao quadrado. 4 ao quadrado é igual a 16. Então, ficamos com 16 menos 16 seno ao quadrado de θ. Vamos colocar o 16 em evidência e elevar aqui ao cubo. Então, ficamos com 4 ao cubo, seno de θ ao cubo, que multiplica 16, 1 menos seno ao quadrado de θ, vezes 4 cosseno θ dθ. Mas lembre-se que 1 menos seno ao quadrado de θ é o cosseno ao quadrado de θ. Então, ficamos aqui com a raiz quadrada de 16 vezes cosseno ao quadrado de θ. Como é um produto, podemos tirar da raiz. Então, ficamos com a raiz quadrada de 16, que é 4, vezes a raiz quadrada de cosseno ao quadrado de θ, que podemos simplificar. E lembre-se que a raiz quadrada de cosseno ao quadrado de θ é o módulo do cosseno de θ. Mas estamos considerando aqui que o cosseno de θ é maior ou igual a 0, ok? Então, vamos substituir que o módulo do cosseno de θ é igual a cosseno θ e vamos multiplicar aqui cosseno θ vezes cosseno θ. Ficamos com cosseno ao quadrado de θ dθ e temos esse produto aqui. Do 16, a raiz quadrada ficou 4, vezes o 4 aqui daria 16, vezes 64, que é 4 ao cubo. Então, ficamos com 1024, seno ao cubo de θ, vezes cosseno ao quadrado de θ dθ. Então, vamos resolver essa integral. O detalhe é que nós fizemos várias dessas integrais trigonométricas na aula passada, ok? Vamos resolver essa integral à parte. Observe que 1024 é uma constante, podemos tirar dessa integral.
Então, resolvemos muitas delas na aula 25, você pode voltar lá e conferir, e ficamos com expressão do tipo integral de seno ao cubo de θ, cosseno ao quadrado de θ, dθ. Lembram que quando o expoente do seno é um número ímpar, nós fazemos u igual a cosseno de θ. E o nosso du seria a derivada do cosseno, que seria menos o seno. Então, ficamos que du é menos o seno de θ, dθ. Ok? Observe que nós precisamos aqui, já temos o dθ, precisamos obter menos seno de θ. Então, nós vamos tirar 1 aqui do expoente do seno, vamos escrever como seno ao quadrado de θ vezes o seno de θ, ok? E esse menos aqui, nós vamos colocar um menos antes e depois da integral, porque menos com menos é mais, não altera a integral, ok? Então, ficamos com menos 1024, tirando 1024 da integral, menos o seno ao quadrado de θ vezes o seno de θ, cosseno ao quadrado de θ dθ. Observe que menos seno de θ dθ é du, e o detalhe aqui é que temos aqui seno ao quadrado de θ. Então, precisamos colocar em função do cosseno de θ. Então, vamos usar aquela expressão que seno ao quadrado de θ é 1 menos o cosseno ao quadrado de θ, ok? Vezes o cosseno ao quadrado de θ, que vai ser u ao quadrado, menos seno θ de θ, nós já vimos que é du, ok? Então, ficamos com menos 1024 integral de 1 menos u ao quadrado, relativo a cosseno ao quadrado de θ, que multiplica u ao quadrado du, menos seno de θ dθ. Vamos tirar do parêntese e colocar aqui u ao quadrado vezes 1 é u ao quadrado, e u ao quadrado vezes u ao quadrado fica u à quarta. Então, ficamos com menos 1024, integral de u ao quadrado menos u à quarta, du. Então, fazendo a integral de u à segunda menos u à quarta du, vamos somar 1 aqui o expoente e dividir por essa soma. Então, ficamos com 1024, u à terceira sobre 3, menos u à quinta sobre 5. E substituindo que u é igual a cosseno de θ, ficamos que essa integral é igual a menos 1024, cosseno ao cubo de θ sobre 3, menos cosseno à quinta de θ sobre 5. Temos aqui o resultado dessa integral, mas observe que estamos na variável θ. E o nosso problema original, a integral que queremos, está na variável x. Então, nós precisamos tirar θ do resultado dessa integral e colocar em função de x. Mas lembram que no início do problema, nós dissemos que x é igual a 4 seno de θ. Então, o nosso seno de θ seria dado por x dividido por 4. Ok? Seria o valor do nosso seno. Nós vamos fazer um triângulo para representar esse seno de θ, um triângulo pitagórico, um triângulo retângulo, cujo ângulo aqui forma com a horizontal é θ. Temos aqui o cateto oposto, que é x, dividido pela hipotenusa, que é 4. Então, temos que o seno de θ é x sobre 4. Se quiséssemos determinar o outro cateto, ok? Aplicando o teorema de Pitágoras, temos que seria a raiz quadrada de 4 ao quadrado, que é 16, menos x ao quadrado. Observe que é exatamente o início da nossa integral, ok? A nossa integral original. Então, sabemos que através desse triângulo, podemos determinar que o cosseno de θ vai ser dado pelo cateto adjacente, raiz quadrada de 16 menos x ao quadrado, dividido pela hipotenusa, que é 4. E podemos substituir esse cosseno de θ na nossa integral. Então, ficamos com menos 1024, substituindo aqui essa raiz no cosseno de θ, ficamos ao cubo, menos raiz quadrada de 16 menos x ao quadrado sobre 4 à quinta, sobre 5, ok? E aí temos o valor da nossa integral. Não esqueça de adicionar a constante de integração e temos aí a integral indefinida dessa função. Observe que nós fizemos as simplificações nessa expressão. Temos aqui 1024
dividimos por 4 ao cubo e dividimos por 3. Fazendo a simplificação, ficamos com menos com mais, dá menos 16 terços. E aqui menos com menos dá mais. E dividimos 1024 por 4 elevado à quinta potência e dividido por 5. Fazendo a simplificação, chegamos aí a 1/5. Note que 4 elevado a 5 é o próprio 1024. Então, 1024 dividido por 1024, ficamos com 1/5. Ok? E vamos fazer mais uma integral indefinida para o segundo caso. Temos aqui agora a ao quadrado mais x ao quadrado. Então, temos aqui uma expressão do tipo 2, onde vamos substituir x igual a tangente de θ. Observe que nosso a agora é 3, porque 3 ao quadrado é 9, e vamos substituir que x é igual a 3 tangente de θ. Fazendo a derivada em relação a θ, temos a derivada da tangente de θ igual a secante ao quadrado de θ dθ. Então, ficamos que dx é igual a 3 secante ao quadrado de θ dθ. Logo, a tangente de θ é igual a x dividido por 3. Nós vamos já fazer aquele triângulo retângulo em função do ângulo θ. Nós vamos colocar aqui o ângulo θ e temos que a tangente, o cateto oposto é x e o cateto adjacente é 3. Observe que a hipotenusa vai ser dada pela expressão do tipo 2, que é a raiz quadrada de 9 mais x ao quadrado. Porque no final dessa questão nós podemos precisar ou do ângulo θ ou do seno, do cosseno ou tangente de θ, que já está aqui escrito no triângulo. Você pode vir no triângulo e facilita muito a resolução. Então, nós vamos substituir dx, que é 3 secante ao quadrado de θ dθ, dividido pela raiz quadrada de 9 mais x ao quadrado. X é igual a 3 tangente de θ, 3 ao quadrado 9, tangente ao quadrado de θ. Então, ficamos aqui que a integral de 3 secante ao quadrado de θ dθ, iremos colocar o 9 em evidência, então ficamos com 9, 1 mais tangente ao quadrado de θ, que nós já temos aqui dessa relação, que seria nossa secante ao quadrado de θ. Nós podemos tirar da raiz, então a raiz quadrada de 9 é igual a 3, e a raiz quadrada de secante ao quadrado de θ seria o módulo da secante de θ. Como estamos trabalhando com a secante de θ maior ou igual a 0, então temos aqui que ficamos no denominador com 3 secante de θ, ok? Podemos simplificar 3 com 3 e secante de θ com secante ao quadrado de θ, e ficamos que a integral de dx sobre a raiz quadrada de 9 mais x ao quadrado é igual à integral da secante de θ dθ, que nós já resolvemos essa integral na nossa aula 23 sobre regra da substituição. Ou seja, a integral da secante de θ dθ é o ln do módulo de secante de θ mais tangente de θ. Se você tem dúvida, vai lá na nossa aula 23 e confere. Ok? E vamos substituir agora a tangente de θ, que nós já sabemos, que é x sobre 3, e do nosso triângulo vamos precisar obter a secante de θ. Quem seria a secante? A secante de θ é o inverso do cosseno de θ. Como o cosseno de θ é cateto adjacente sobre a hipotenusa, nós vamos inverter. Vamos colocar a hipotenusa dividido pelo cateto adjacente. Temos aí o valor da secante de θ e, substituindo, ficamos aqui com a integral de dx sobre raiz quadrada de 9 mais x ao quadrado dx vai ser igual a ln do módulo de raiz quadrada de 9 mais x ao quadrado sobre 3 mais x sobre 3, e não esqueça da nossa constante. Vamos fazer mais uma integral indefinida, agora para o caso 3, onde temos expressões do tipo raiz quadrada de x ao quadrado menos a ao quadrado, e vamos substituir agora x igual a secante de θ. Como o nosso a aqui agora é 6, porque 6 ao quadrado é 36, podemos dizer
que x é igual a 6 secante de θ. E vamos fazer essa derivada. Ficamos que dx é igual a 6 secante de θ, tangente de θ, dθ, que seria a derivada da secante de θ. Lembram que a derivada da secante de θ é a secante de θ vezes a tangente de θ, ok? Então, substituindo x igual a 6 secante de θ, ficamos com x ao quadrado. Então, 36 secante ao quadrado de θ, raiz quadrada de x ao quadrado, 36 secante ao quadrado de θ, menos 36. E temos aqui dx, que é 6 secante de θ, vezes tangente de θ, que foi colocado aqui na expressão, no lugar de dx. Então, ficamos multiplicando 36 por 6, com 216, secante ao quadrado vezes secante, secante ao cubo de θ, tangente de θ, dθ, ok? E vamos colocar o 36 aqui na raiz em evidência, ficamos com secante ao quadrado de θ menos 1, ok? Que nós já sabemos que é a tangente ao quadrado de θ. Tirando aqui da raiz essa tangente ao quadrado, ficamos com a raiz quadrada de 36, que é igual a 6. Tangente ao quadrado de θ ficaria o módulo de tangente de θ. Como estamos trabalhando com valores de tangente de θ maiores ou iguais a zero, essa tangente vai ser positiva, então ficamos com 6 tangente de θ. E podemos dividir 216 por 6. Temos aqui 36, que vamos tirar aqui dessa integral, uma vez que é constante. E observe aqui que simplificamos tangente com tangente. Então, ficamos apenas com secante ao cubo de θ, dθ. Ok? Então, vamos resolver essa integral, que também já é conhecida nossa. Iremos também isolar aqui a secante de θ, que é igual a x sobre 6, e vamos fazer o nosso triângulo retângulo a partir do cosseno de θ, que é o inverso da secante. Então, ficamos aqui que o cosseno de θ é 6 sobre x, que seria o nosso cateto adjacente, dividido pela hipotenusa, que é x. Ok? Então, podemos determinar esse outro cateto aqui, que vai ser dado pela expressão do tipo do caso 3, ok? Que seria a raiz quadrada de x ao quadrado, a hipotenusa ao quadrado, menos o quadrado do cateto. Então, estamos utilizando aí o teorema de Pitágoras, ok? Nós já vimos na aula de hoje que a integral da secante ao cubo de x, dx, é dada por essa expressão, e vamos substituir aqui 36 vezes 1 meio de secante de θ, tangente de θ, mais ln do módulo de secante de θ mais tangente de θ. Vamos substituir agora a secante de θ, que é dada por x sobre 6. E a tangente de θ, nós podemos obter aqui desse triângulo, que seria o cateto oposto, raiz de x ao quadrado menos 36, dividido pelo cateto adjacente. Então, temos aqui a tangente de θ e vamos substituir 36 dividido por 2, ficamos aqui com 18 vezes secante de θ, que é x sobre 6, vezes a tangente de θ, mais o ln do módulo da secante de θ, mais a tangente de θ. Então, chegamos aí ao valor da nossa integral. Se nós simplificarmos aqui, 6 vezes 6 é 36, 18 dividido por 36 vai dar 1 meio, mais 18 vezes o ln desse módulo, mais a nossa constante. Não esqueça aí de adicionar a constante de integração, ok? E para concluir nossa aula de hoje, vamos resolver uma integral definida de menos 1 a 1 da raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado dx. Observe que voltamos agora para o nosso primeiro caso, onde temos aí a ao quadrado menos x ao quadrado, onde a é igual a 1, então ficamos que x é igual a seno de θ. Vamos fazer a derivada, então temos aqui que a derivada do seno é o cosseno, então temos que dx é igual a cosseno de θ dθ, e vamos obter um novo intervalo de integração, uma vez que vamos mudar da variável x para a variável θ.
Qual a vantagem disso? Você não precisa fazer aqueles triângulos retângulos para voltar para a variável x. Você já resolve a integral em θ. Então, temos aqui que quando x é 1, onde é que o seno de θ é igual a 1? Então, seria em 90 graus, ou π sobre 2. E temos aqui agora para x igual a menos 1, onde o seno de θ é igual a menos 1. Então, temos aí em 3π sobre 2, ou 270 graus, ou ainda menos π sobre 2. Substituindo o novo intervalo de integração, ficamos com a raiz quadrada de 1 menos seno ao quadrado de θ dx, que é igual a cosseno θ dθ. Vamos substituir aqui que 1 menos seno ao quadrado de θ é cosseno ao quadrado de θ. Ficamos aí com a integral definida no intervalo de menos π sobre 2 a π sobre 2 de cosseno de θ vezes cosseno de θ, que seria cosseno ao quadrado de θ dθ. Lembram que na nossa aula de integrais trigonométricas, nós vimos que quando o cosseno aqui é um número par, nós podemos utilizar as propriedades trigonométricas. Nós vimos na aula passada que o cosseno ao quadrado de x é dado pela seguinte propriedade: 1 mais cosseno de 2x sobre 2. Na aula passada, você pode ver a dedução dessa propriedade. Então, ficamos com a integral de menos π sobre 2 a mais π sobre 2 de 1 mais cosseno de 2θ sobre 2. Podemos tirar um meio, uma vez que é constante dessa integral, e vamos fazer a integral aqui de 1, que seria θ, relação a θ, menos a integral de cosseno de 2θ. A integral do cosseno θ é menos o seno θ, então ficamos com menos seno de 2θ, e não esqueça de dividir por 2 devido à regra da cadeia. Lembrando que essa derivada vai dar cosseno de 2θ. E vamos substituir os limites de integração. Substituindo θ igual a π sobre 2, ficamos com π sobre 2 menos seno de 2θ. 2 vezes π sobre 2, ficamos com seno de π. E vamos substituir agora menos π sobre 2. Então, ficamos menos θ é menos π sobre 2, menos seno de menos π sobre 2. Ficamos aqui que seno de π é igual a 0. Seno de menos π também é 0, então 0 por 2 vai dar 0. E ficamos aqui com π sobre 2, menos com menos dá mais, π sobre 2 mais π sobre 2, que é igual a π. Então, ficamos com meio π, que seria igual a π sobre 2, o valor dessa integral definida. Mas essa questão é bem interessante, porque nós já vimos que a raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado, essa função, é a metade de uma circunferência. Ou seja, esse semicírculo aqui, cuja área é dada por πr ao quadrado, mas observe que o raio desse círculo é igual a 1. Se substituirmos 1 ao quadrado, ficaria 1 vezes π dividido por 2, seria o valor dessa integral que nós fizemos pela regra da substituição trigonométrica. Então, bem interessante, porque a partir da substituição trigonométrica, nós podemos determinar a área de um círculo de raio R. Nós vamos fazer essa demonstração numa aula posterior, quando estivermos estudando áreas sobre curvas. Ok? Agora é com você, né? Vai lá no teu livro-texto que está na descrição desse vídeo, resolve o máximo de exercício possível, utilizando essa técnica de substituição trigonométrica. Também, no início da aula, nós falamos um pouco sobre o laboratório de modelagem, ok? Que faz modelos para a fundição. Gostaria que você deixasse nos comentários os tipos de processo de fundição, quais as curiosidades e aplicação desse processo tão antigo, mas ainda tão utilizado no nosso dia a dia. Na próxima aula, nós vamos estar estudando a técnica de integração de funções racionais, utilizando as frações parciais. Então, forte abraço aí para todo mundo e até lá!